Nessa primeira aula, vamos iniciar relembrando um tópico muito importante, que é o de equações químicas, tá? Esse tópico é essencial para que você compreenda bem as relações entre coeficientes, índices, produto, reagentes, estados físicos. Então, vamos iniciar, né, o nosso curso relembrando esse tópico importantíssimo. Então, bora lá. Vamos começar aqui relembrando um pouquinho de equação química, tá? Então, na equação química, essa aqui é basicamente, né, a composição dela. Então, você sempre vai ter uma parte, né, que tá mais ali, ó, você vê que ela é dividida por uma seta, né, ó. Essa seta vai dividir o quê? Essa parte que tá mais para a esquerda, que são os nossos reagentes, e essa aqui para a direita, que é os nossos produtos. Uma dica é você olhar para onde a seta está apontando, né? Ela está apontando para o resultado da reação química, ou seja, para o produto, tá? Então, é a forma mais simples de você encontrar quem é o reagente e quem é o produto. Ok, a reação química é dividida entre essas duas partes. Agora vamos especificamente para alguns detalhes, como esses numerozinhos que nós temos, tanto assim os pequenininhos, né, os pequenos, como também esses grandes, tá? Eu quero definir bem direitinho com vocês para que não fiquem com dúvidas sobre os dois, tá? Bora lá. Esse número pequeno que está aqui embaixo, tá? Esse númerozinho pequeno que está embaixo, ele é chamado de índice, tá? Ele é um número que vai basicamente dizer a quantidade do elemento químico que está exatamente à sua esquerda. Já o coeficiente, que é esse númerozinho maior, né, bem grande aí, ele é o que diria pra gente a quantidade de moléculas que nós temos nesta reação química, tá? De que forma? Vou pedir para você fazer uma simulaçãozinha sempre que você for pensar nessa situação. Pensa assim, esse H2 sendo como se fosse, né, um pacotinho, tá bom? E aí, esse número que está à frente, esse 2, ele vai determinar a quantidade de pacotinhos que nós temos, tá? Então, o que é que vai ser aqui? Esse 2, ele vai te dizer a quantidade de pacotes que nós temos. Então, se eu perguntasse para você quanto no total de hidrogênios nós temos? Nós temos 4, porque o 2, né, o 2 vai multiplicar esse 2 que está aqui embaixo, tá? Esse 2 que está embaixo, ele vai ser multiplicado, beleza? Por aquele 2 do coeficiente. Então, você multiplica um pelo outro e você encontra a quantidade total de hidrogênio que nós teríamos. Ficou com um pouco em dúvida? Deixa eu te mostrar os outros exemplos. Olha aqui, esse aqui é o oxigênio, tá? O oxigênio, ele não tem um número aqui na frente, né, um coeficiente. Então, quando não tem esse número, eu posso chamar de 1? Pode, tá? Então, você pode sim, no caso, né, de não haver uma quantidade, como tem aqui desse lado, como tinha aqui na frente, você pode sim, com certeza, considerar sendo um 1. Só que como é um 1, ele não precisa necessariamente ser representado, tá bom? Então, pode acontecer aí, como está nesse caso do oxigênio, sem esse coeficiente na frente. Agora, esse númerozinho pequeno, 2, lembrando, ele diz a quantidade do que está à sua esquerda, do elemento à sua esquerda. Então, aí nós temos 2 o quê? 2 oxigênios. Então, no total, nós temos 2 oxigênios aí, e aqui nós temos 4 hidrogênios no total, porque esse 2 multiplica esse 2 aqui. Deixa eu explicar de um jeitinho mais simples essa parte de coeficiente e índice nesse último exemplo da água, tá? Observa bem. Ó, vou chamar o nosso pacotinho, tá? O nosso pacotinho vai ser isso aqui todo, ó. É o H, o 2 e o O. O índice, ele entra dentro desse pacotinho, tá bom? Pronto. Coloquei o meu pacotinho. E aí eu vou contar quantos elementos eu tenho de cada... a quantidade, né? De cada elemento. Então eu vou pegar aqui, ó. Hidrogênio, eu tenho aqui nessa molécula 2 vezes 1, né? Eu tenho 2 hidrogênios. Oxigênio, não tem. Lembra lá o que eu falei? Quando não tem um número, a gente considera que tem o que aqui? 1, né? É porque como se a própria letra, já representasse essa unidade, entendeu? Então ele não precisa ficar colocando 1. Então aqui nós temos de oxigênio, nós temos 1, tá? E agora em relação ao que eu estava falando para vocês do pacotinho, né? Ó, se liga aqui nesse pacotinho. Esse 2 que está na frente, ele te diz a quantidade de pacotinhos que nós temos. Como assim? Cada pacote tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então você pega esse aqui todo, tá? Todo, e multiplica por 2. Por que que você vai multiplicar por 2? Porque é como se tivesse 2 pacotinhos daquilo. Então, no total, nós teríamos hidrogênios 2 vezes 2, que daria 4. E o oxigênio
vezes 2, que daria, no caso, 2. 1 vezes 2, 2. Né? Deixa eu só mostrar para vocês o que eu estou escrevendo. Pronto. Tá tranquilo aí? Tá dando para entender? Beleza. Então vamos agora para outra parte, tá? Que é as determinações, né, que nós temos por aqui. Olha aí, ó. Deixa eu dar uma apagada. Alguns outros nomezinhos, né? Os que você já conhece, o que eu chamei de coeficiente, o que eu chamei de índice, tá aí as explicações para vocês, né? Lembrando que essa apresentação ela vai estar disponível, né? Esse slide vai estar disponível para download aqui por baixo, tá? É só você procurar um link aqui, ou na descrição, ou um link no próprio site, dependendo por onde você está acessando, tá? Mas tem aí um link para você acessar este material. E aí nós temos também, pessoal, uma coisa a acrescentar, que são essas letrinhas que estão aí. Observa aí as letrinhas, ó, tá? Essas letrinhas, elas vão dizer o quê? Elas vão dizer o estado físico em que aquele material, no caso aquela substância, aquela molécula se encontra. Então, no caso aí, no primeiro, eu tenho um G. G significa gasoso. Aqui eu tenho outro G, ó, gasoso, né? Aqui eu tenho o L de quê? De líquido. E aqui são alguns outros exemplos que nós podemos encontrar, tá? Que é no caso, por exemplo, de vapor. Tem um que eu não coloquei aqui, mas é o aquê, né? O aquê, ele também é um estado físico, né? Que é o aquoso, né? Ele vai aparecer aí como identificação desse estado, que é basicamente quando uma substância ela tá, né, misturada, diluída ou dissolvida, etc, em água, tá bom? Quando ela tiver, né, aí com aquê, significa que ela tá com água na sua composição, basicamente.